Enquanto você procura, olha para o irmão que está do teu lado. Hoje eu estou feliz, irmãos, de estar aqui. Não que os outros dias eu não esteja, mas eu sei que hoje é dia de mudança. Então peça que você olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim: relaxa. Relaxa. O teu começo não determinará o teu final. Eu creio, Jesus. Aleluia. Gênesis 32, 28 diz assim a palavra do Senhor: não se chamará mais Jacó o teu nome, mas Israel. Não se chamará mais Jacó o teu nome, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus, com os homens, e prevaleceste. Diga assim: não se chamará mais Jacó, mas Israel. O começo não determinará o teu fim. Aleluia. Irmãos, esse texto que nós lemos é um dos períodos mais bonitos da Bíblia Sagrada, porque o Novo Testamento, o Velho Testamento, ele se dá através de um povo escolhido. A promessa de Deus para um povo começa com Abraão. Abraão, ele recebe a promessa: sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei, e eu lá, quando chegar, você saberá que eu estou contigo. Abraão, ele vê a promessa, ele recebe a promessa, mas a promessa não se inicia o cumprimento com ele. Nós vemos Isaac, ele é assassinado por seu pai, livrado por Deus, mas a promessa não é com ele. Nós vemos através de Isaac uma história começar. Isaac, ele tem a sua esposa escolhida pelo seu pai. Isaac tem a sua vida livrada por Deus, mas o começo efetivo da história e do cumprimento da promessa não é com Isaac. A promessa de Deus, ela começa na vida de uma pessoa que logo quando nasce recebe o nome de Jacó, e Jacó significa enganador. A promessa de Deus não começa naquele que primeiro nasceu, Esaú, mas começa com aquele que vem pegado no seu calcanhar, para nós lembrarmos que o maior servirá ao menor. A promessa de Deus, ela começa quando um casal descobre, não por meios da ciência, mas através de tentativas, que aquela mulher escolhida pelo pai era uma mulher estéril. A promessa feita a Abraão por Deus talvez tenha sido questionada quando Isaac tenta e não consegue um filho. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que muitas vezes as circunstâncias da vida faz com que você ache que a promessa que Deus fez para você, ela não terá validade, ela não terá cumprimento. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar que tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Talvez Isaac, ele tenha ficado preocupado, porque o ser humano, ele tem um problema, a amnésia. Nós ouvimos Deus falar, nós ouvimos Deus prometer, nós cremos na promessa, mas muitas vezes nós esquecemos do Deus que faz promessas. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: não importa quanto tempo passou, Deus é fiel para cumprir a promessa. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Jacó, quando nasce, é através de um milagre, é através de uma promessa, é através de um fruto do Senhor. Nesta manhã eu profetizo sobre a tua vida que milagres acontecerão para que você chegue no resultado que Deus quer. Se o mar estiver no meio, ele vai ter que abrir. Aleluia! Se é parede, se o muro estiver alto, ele vai ter que cair. Porque o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus da Assembleia de Deus missionário em Barueri. Aleluia!
pergunte: qual o problema, pastor? Não dá para saber quem é o mais velho. Agora eu vou pensar nisso. Eu não sei, irmãos, vocês. Deixa eu aumentar o microfone um pouquinho. Eu não sei vocês, mas se você prestar atenção, às vezes a gente não sabe o que Deus quer para nós. Dá para pensar nisso? Você chega, você recebe a promessa, muitas vezes a promessa é no culto, muitas vezes a promessa é num dia de oração, muitas vezes a promessa é dentro do ônibus, muitas vezes a promessa é Deus tete a tete com você. Só que no meio do caminho você se esquece de como Ele prometeu. Jacó nasce grudado em Esaú. Quem é o mais velho? Automaticamente aquele que nasce primeiro, né? Quando nós vemos que uma promessa vai se cumprir, às vezes problemas aparecem no meio do caminho. Mas eu quero dizer para você que a maneira que você começa, Jacó nasce agarrado no calcanhar do irmão, tentando puxar a primogenitura. Não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Pastor, eu comecei de uma maneira toda torta. Minha vida no começo foi toda torta. Não tem problema, Jesus te endireita de alto a baixo. Pastor, a minha vida começou num lamaçal de pecado. Não tem problema, Jesus endireita a tua vida de alto a baixo. Pastor, a minha vida, a promessa começou, eu estava bêbado, não tem promessa, não tem problema. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! E a Bíblia vai contar que Jacó cresce. E de uma maneira ele era o preferido da mãe, enquanto Esaú era o preferido do pai. A dona mamãe, ela, quando vê que Isaac está velho, e os judeus eles tinham uma tradição, acredito que tem até hoje, que é de abençoar o primogênito. No testamento, o primogênito é que fica com a porção, né? Numa sociedade patriarcal até antigamente, quando o papai morria, quem vai tomar conta da empresa, quem vai tomar conta da fazenda, quem vai tomar conta da família é o filho mais velho. Antigamente, no exército brasileiro, se o camarada, o filho mais velho, o único homem, ele não servia. Por quê? Porque ele é o responsável para quando o papai morre, ele ver e ele ser o responsável. Esaú e Jacó estão vendo que papai está morrendo. Só que tem um negócio. Às vezes a gente acha que não é no tempo de Deus e que Deus está demorando demais. Jacó achou, talvez, não sei. E ele, no seu pecado, ele tentou ludibriar o seu pai e ajudar pela sua mãe, ele engana o próprio pai. E aí vem um negócio que eu gostaria que você entendesse. Todo pecado tem a sua consequência. O pecado de Jacó, ele teve a sua consequência, só que tem um problema, aleluia. O pecado tem o tempo que a gente quer, mas a consequência vem um tempo muito maior do que a gente deseja. Se nós observarmos, irmãos, até hoje pessoas pagam pecados de 10, 20, 30, 40 anos atrás. Jesus já lavou, já purificou, a vida já mudou, só que a consequência ainda vem. Às vezes a gente confunde, irmãos, que a gente pode pesar no tomate, que a gente pode andar uma vida totalmente libertina, que Deus ele vai nos afastar da consequência. Não, Deus ele nos afasta do pecado, Deus nos perdoa do pecado, só que a consequência de todo o pecado ela vem. Verdade. E o desvio de rota de Jacó, enganando seu pai, ele faz com que a consequência venha. E as consequências para aquele jovem Jacó foram: primeiro, se afastar da terra que era dele, se afastar do convívio da sua família, se afastar do seu irmão. Irmãos, eu fico admirado quando eu vejo gêmeos. Parece que gêmeos têm um mundo paralelo deles, né? Você vê todas as crianças brincando, mas gêmeos ele tem um mundo paralelo. Eu tenho alguns alunos gêmeos, irmãos, e às vezes chega a dar raiva, porque eles brincam entre eles só. Eles falam um negócio que só eles entendem. Um olha para o outro, outro dá risada. Eu fico, meu Deus do céu, o que esses camaradas estão combinando? Eles têm um mundo paralelo. Antigamente, irmãos, na época do nazismo, existia um camarada chamado Joseph Mengele. Mengele, ele fazia experimentos para Hitler. E um dos experimentos que ele fazia era pegar um dinheiro e cortar o dedo para ver se o outro dedo caía. Olha só que doideira. Joseph Mengele
Miguel fazia isso. Os gêmeos têm algo que nós não podemos entender. Eles têm uma comunhão que nós não entendemos, e Jacó foi privado disso. Pastor, muitas vezes a consequência do meu pecado é privar do que eu mais amo. Eu volto para a promessa do primeiro tópico. Não importa a maneira que você começou, ela não afeta a maneira que você vai terminar. Eu não sei se você afastou daquelas pessoas que você gostava. Eu não sei se muitas vezes o desvio da rota te afastou do lugar de conforto. Eu não sei se o desvio de rota te afastou da credibilidade. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, Ele está aqui para te dizer nesta manhã que há mudança de vida, há mudança de história. A maneira que você está vivendo hoje pode estar passando por um momento de consequências, mas o teu lugar é com Jesus nas nuvens. Jacó, ele perde algumas coisas, e dentre elas ele perde a credibilidade. Irmãos do céu, esse negócio é chato perder. Você pode muitas vezes perder nome, você pode muitas vezes perder amigos, mas quando você perde a credibilidade é complicado, né? Ele vai para a terra de um parente da tua mãe, ele vai ser enganado, irmãos. Muitas pessoas falam que ele trabalhou 14 anos, 7 por Lia, 7 por Raquel. Mentira, irmãos. Ele trabalhou 14 anos por Raquel, ele não queria. Ele foi enganado. Está entendendo o que Deus está dizendo para você? Às vezes a consequência te faz passar por lugares amargos, mas não quer dizer que Deus não está te olhando. Ele só está te limpando de um passado, para que você possa viver um futuro de glória, para que você possa viver um futuro, para que todos olhem e vejam verdadeiramente Deus mudou. Nesta manhã, irmãos, aleluia. Às vezes a gente entende que a consequência ela escraviza até mesmo as nossas escolhas. A gente esquece muitas vezes, irmãos, do perdão de Deus quando nós estamos vivendo pela consequência. Só que eu quero te dizer uma coisa: Deus não esquece de você. Aleluia. A promessa começou com Abraão, a promessa começou, aleluia, com Isaac, mas ela se cumpre em Jacó. Aleluia. A promessa que começou na tua família, a promessa que começou na tua casa, e que você acha que você não vai mais participar, Jesus está dizendo que Ele ainda é fiel para cumprir todas essas promessas que Ele fez para você. E Deus, irmãos, Ele não desiste. A Bíblia vai dizer um pouco antes, no capítulo que nós lemos, que Deus ele vai aparecer a Jacó através de um sonho. Você ainda tem sonhos com Deus ainda? Será que seu coração ainda está tão aborrecido para ouvir Deus falar através de sonhos? Às vezes, irmãos, a gente é coração de pedra. Só que eu estou te convidando nesta manhã, em nome de Jesus, a amolecer esse coração, porque Deus ele fala com você, Deus através de sonhos. E a Bíblia vai dizer que Deus aparece a Jacó longe da terra dele. Diga comigo: Jacó estava longe da terra. Jacó estava longe da família. Mas Jacó estava próximo de Deus. Aleluia. Você pode estar longe de tudo e de todos, mas Deus está do teu lado. Você pode estar em uma terra longínqua, não importa. Deus está do teu lado. Não importa onde você esteja, quanto tempo você esteja longe, mas Deus está falando que Ele muitas vezes está do teu lado, e não importa o meio, quando Ele quer falar com você. Aleluia. E eu quero te dizer uma coisa: se Deus insiste em falar com você, é porque Ele não desiste. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: Deus, bora para ele ouvir, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Aleluia. E Deus orienta Jacó e fala assim: Jacó, tu vai voltar. Muitas vezes a gente acha que Deus vai falar, fica longe, né? Às vezes a gente acha que Deus vai falar, fica longe. Deus não, Deus fala: Jacó, tu vai voltar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que a mesma situação que viu você humilhado vai ver você honrado em nome de Jesus. Aqueles mesmos que te viu debaixo da escravidão do pecado vai ver você lavado
tem um caminho a seguir. E o caminho do retorno é o pior caminho que existe. Eu imagino, irmãos, aquele filho pródigo voltando também. Imagina, irmãos, o caminho do retorno deve ser horrível. Porque você imagina dor, você imagina xingamento, você imagina as pessoas virando a cara, você imagina as pessoas xingando, você imagina a morte, você imagina tudo. O caminho do retorno é ruim. Só que tem um negócio. No meio do caminho, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, e é o anjo do Senhor. Eu aprendi com meu pai, toda vez que a Bíblia diz o anjo do Senhor, e esse anjo é com A maiúsculo, é Jesus, representado no Velho Testamento. Você está entendendo? Toda vez que você vê a palavra o anjo do Senhor, esse A maiúsculo é a presença de Jesus no Velho Testamento. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, ou seja, Jesus aparece a Jacó. Aleluia. Pastor, o que o senhor quer dizer? Não importa o quanto que te vai doer seguir a vontade do Senhor, não importa o tanto que te vai doer caminhar na vontade do Senhor, mas quando você se colocar na posição que Jesus te manda, Ele mesmo aparece para renovar as tuas forças. Eu acho que você não entendeu. Quando você se coloca na presença do Senhor, no querer do Senhor, Ele mesmo se encarrega de lutar e ir até você. Aleluia! E a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece. E Jacó é um pouco doido nessa hora, irmãos. Ele começa a lutar. Aleluia! Ele começa a lutar com o anjo. Até uma hora que a Bíblia vai dizer que o anjo fala para ele: o que você quer, rapaz? Já ouviu essa voz do Senhor já? O que você quer? E Jacó ele fala assim: ó, eu não vou te soltar até que você me abençoe. Como é que está a sua persistência no Senhor ainda? Sabe que você ainda está louvando ao Senhor? Sabe que você ainda está lutando pela tua vitória? Que às vezes, irmãos, a gente desiste no primeiro round. Às vezes a gente olha para o placar da nossa vida e está adversidade 5, crente 2. Adversidade 2, crente 0. Como é que você está lutando por aquilo que Deus te prometeu? Pastor, eu sou pecador, não tem problema. Romanos capítulo 5, versículo 20 vai dizer que o pecado pode ter abundado, mas a graça vai superabundar. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que o anjo então ele toca na coxa. Eu não lembro, na direita, né? E a Bíblia vai dizer que ele começa a arrastar a perna. Está entendendo? O que era marcado pela mentira, o que era marcado por ter segurado o pé, o que era marcado por desistir, o que era marcado por desistir, o que era marcado pela traição, o que era marcado pelo engano, volta para a terra de onde ele saiu, marcado por o anjo do Senhor. Aleluia. Aqueles que viram você ser marcado pela adversidade, pelo engano, vão ver você voltando mancando, mas marcado porque você lutou pela tua bênção. A marca do Senhor Jesus, o sangue carmesim está sobre a tua vida. Só que tem um porém, irmãos. Hoje a gente vê umas pregações por aí que dá até dó. Elas falam que Deus ele vai apagar o teu passado. Mentira. Deus não apaga o teu passado. Deus faz você ter um novo começo. Deus, Ele quer mudar a sua história. O pecado original de Jesus veio para perdoar, irmãos. É mais ou menos a essência de pecar. O que é a essência de pecar? É quando você tenta fazer o certo, mas você não consegue. A essência é aquilo que te segura, é a base, irmãos. Eu lembro que meu pai, quando estava inventando de fazer geleia, ele falou que tinha um negócio pitinina. É o pitinina, né? É um negócio lá que era a base de uma geleia. Se nós olhamos o bolo, nós vamos ver que o bolo, para o bolo ficar bonitinho, ele tem uma base. A base da vida do crente não é mais o pecado. A base da vida do crente é Jesus de Nazaré. Nesta manhã, Jesus te trouxe aqui para dizer que o teu passado não determina o teu futuro. Jesus te trouxe aqui para dizer que se você estava com as marcas do pecado, você vai ter a marca do sangue de Jesus. Jesus trouxe você aqui para dizer que não importa a desilusão, não importa o problema, não importa o passado, Ele tem um novo recompensa.
texto. Pastor, o que eu faço? Diga assim, ó. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai à frente, vai abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. O que você precisa fazer? É louvar. Olha só, a gente precisa entender o que Deus está falando. Volte para onde você saiu, Jacó. Glórias! Quando ele fica em silêncio, não importa, é porque ele está trabalhando. Jesus está trabalhando na tua vida hoje, está limpando o passado, escrevendo uma história nova. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluias! Quando Ele estende as suas mãos, diga assim, ó. Chegou a hora de vencer hoje. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Se coloca em pé. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Profetiza com perdão, diga. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar.